Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma roda de conversa. Hoje nós vamos ter um tema muito gostoso. Vamos falar, claro, de saúde, como sempre. Então venha, você que é interessado e quer saber mais sobre saúde, venha. Vão entrando aí, que a roda de conversa está só no começo, está só começando. Boa noite. Bom, boa noite para todas, para todos que estão acompanhando a gente através do Facebook, né? Então, só dando uma explicação rápida, durante várias semanas nós mudamos, né, a nossa apresentação ao vivo para o YouTube. Porque tem várias pessoas que disseram, olha, é mais fácil para a gente acessar e tudo mais. Então a gente transmitia ao vivo no YouTube e depois a gente colocava disponível também no Instagram e no Facebook. Agora, durante algumas semanas a gente teve a felicidade, né, de receber a colaboração do Lobinho, né? O Lobinho é um amigo nosso de São Paulo, então ele conseguia transmitir ao vivo tanto no YouTube como no Facebook. Então era nessas duas redes sociais ao mesmo tempo. Mas na última semana a gente percebeu que muitas pessoas estavam tendo um pouco de dificuldade de acessar o YouTube ao vivo. Então, analisando um pouquinho, né, a quantidade de visualizações de pessoas que conseguem acompanhar, nós percebemos que, pelo menos na nossa avaliação, no Facebook ficava mais fácil. Então, nós retornamos o ao vivo no Facebook, mas nos comprometemos, né, a colocar depois no YouTube e no Instagram também, né? Só ressaltando que para a gente colocar a nossa roda de conversa no Instagram, que aí não é ao vivo, é depois, a gente não pode ultrapassar de 1 hora de conversa. Então tem que ser, no máximo, né, 59 minutos e alguns segundos. Por isso que às vezes vai chegando o tempo, a gente vai correndo um pouquinho para se despedir. Mas é porque tem que ser, né, no espaço dentro de 1 hora, então não pode passar de 60 minutos, para a gente poder colocar no Instagram também e mais pessoas poderem estar assistindo as nossas rodas de conversa, tá bom? Feita essa explicação, né? Olha, a gente está muito feliz de estar aqui mais uma noite com vocês, né? Com a ajuda do Pedro, nosso filho, que nos ajuda aqui no controle, né? Da nossa apresentação, da nossa mesa de controle. E felizes de estar participando dessa roda de conversa junto com vocês. É claro que não dá para colocar a imagem de cada um de vocês aqui, a gente gostaria muito, né, mas ainda não temos essa capacidade, mas através dos comentários que vocês vão fazendo, né, desde, né, do boa noite, né, um abraço, até algumas perguntas, alguma contribuição, ou mesmo completando alguma reflexão que a gente está fazendo, né? Então, essa interação, essa participação de vocês deixa a nossa conversa mais animada ainda, né? Aliás, a gente deu o nome, né, para essa sequência de roda de conversa. Então, a conversa tem que rodar. Então, a participação de de cada comentário que vocês fazem, cada curtida, cada compartilhamento que vocês fazem dessa live, né, para os seus amigos aí no Facebook, no WhatsApp, no Instagram e tudo mais, para a gente movimenta a nossa roda. Então, é uma alegria e uma satisfação muito grande, né? E como a Salete falou, hoje vamos falar, né, sobre saúde, quer dizer, todas as nossas rodas de conversa sobre saúde, e hoje de um jeito especial sobre o tempo, né? O tempo, assim, não o tempo, né, climático, né, se vai chover, se vai dar sol, não é isso, mas o tempo em relação ao relógio, né? Em relação aos minutos, às horas, e a gente vai falar, então, sobre o tempo do nosso corpo, né? Quer dizer,
cada hora do dia, como que o nosso corpo vai reagir e o que é melhor para a gente fazer para que a nossa saúde se mantenha na melhor qualidade, né? E para começar a falar do tempo, eu selecionei uma frase aqui, um pensamento aqui que diz o seguinte: o tempo é uma coisa criada. Dizer eu não tenho tempo é o mesmo que dizer eu não quero. Então, olha, a partir de agora não se tem mais a desculpa do tempo, da hora. Ah, eu não tenho tempo para fazer as coisas que preciso, né? Não. É melhor a gente falar eu não quero fazer do que a gente falar que não tem tempo, né? Porque o tempo é algo que nós criamos. Então, nós temos a capacidade, né, de controlar, de organizar o tempo a nosso favor. E hoje, né, como o Mauro falou, vamos falar então do relógio, né, do tempo, mas é um relógio diferente. É o nosso relógio biológico, né? Tem o relógio biológico, tem o relógio energético, que na medicina tradicional chinesa a gente também vai estar estudando junto. E aí, por que eu falei estudando junto? Porque a roda de conversa é isso, né? Estamos estudando, nós aqui desse lado, procurando coisas novas, estudando, e vocês também, aí do outro lado, estudando tudo isso que a gente fala. Porque para a gente ter saúde, a gente precisa ter conhecimento, né? A gente precisa procurar, a gente precisa ler, buscar. A partir do momento que a gente começa a tomar gosto disso, aí pode ter certeza que teremos muito mais saúde. Por quê? Porque a gente vai conhecer o nosso corpo, vamos entender como ele funciona. E aí, por isso que a gente pensou nesse tema, né? Relógio biológico. O que é isso? O que é o ciclo circadiano? Que a gente também já falou algumas vezes aqui na roda de conversa. Eu lembro quando nós chamamos um psiquiatra para falar sobre o sono, ele falou sobre o ciclo circadiano. Então, o que é o ciclo circadiano? É o ciclo de um dia, né? Como acontece esse dia no nosso organismo, como que funciona lá dentro do nosso corpo. Então, o ciclo circadiano, ele vai mostrar o que acontece durante o dia e durante a noite. Então, nós temos um ciclo que acontece, tá? Ele é regido, é claro, pelas horas do dia, né? Ele está presente em todos os seres vivos, não só em nós, mas em todos os seres vivos. E olha que interessante, o ciclo circadiano, o que ele regula? Gente, ele regula todas as atividades do nosso corpo. Ele regula o nosso sono, ele regula a temperatura do nosso corpo, os hormônios, as secreções, a nossa função intestinal. Ele regula os níveis de glicose, a pressão arterial, todas as funções imunológicas, aquilo que vai proteger o nosso corpo de ação, né, de vírus, de bactérias e até mesmo a sensibilidade à dor. Então, olha só, esse ciclo circadiano, ele vai regular todas as atividades do nosso organismo, do nosso corpo. Um exemplo disso dá para a gente saber direitinho como isso acontece. Então, quando a gente acorda, quando eu acordei 7 horas da manhã, o que aconteceu dentro do meu corpo? Tem um hormônio que ele vai ser liberado no meu corpo que chama cortisol. Então, ele é liberado no meu corpo para falar, vamos, pula da cama, levanta que o dia está começando. Ele faz exatamente isso no nosso corpo. Ao anoitecer, nós temos outro hormônio que ele vai entregar para a gente um sono gostoso, que é a melatonina. Olha que interessante, então isso é um ciclo que acontece. Todos nós, todas as pessoas, todos os seres vivos, acontece esse ciclo. Só que muitas vezes a gente dá uma bagunçada, né, Mauro, nesse ciclo. E outra coisa muito interessante, que aí também a gente vai ver como um exemplo desse ciclo. Hoje, antes a gente falava muito isso na acupuntura, né, Mauro? Hoje já tem estudos que mostram isso, é maravilhoso. Por isso que é importante a gente estudar. Hoje a gente já sabe
que infartos, derrames, tende a acontecer 11 horas, meio-dia. Por que isso acontece? Porque nosso sistema cardiovascular sofre uma sobrecarga de quem? Desse cortisol, dessa adrenalina. E apesar de nos deixarem mais expostos a outros hormônios que vão aumentar a pressão arterial e vai acelerar a frequência cardíaca. Por isso que vai acontecer. É claro que também, tendo a medicina tradicional chinesa, a parte energética, nós também vamos ter uma explicação para isso, tá? Outro exemplo claro do ciclo. Quando aquela pessoa que tem crise de asma, as tosses, quando que acontece a crise de asma? De madrugada, né? Por que ela acontece de madrugada? Porque os nossos brônquios, que está lá dentro do pulmão, que faz a troca, ela diminui de calibre. Diminuindo de calibre, vai acontecer a asma. Olha só, gente, como que o nosso corpo mostra isso para a gente. E qual que é o objetivo nosso, né? Meu, do Mauro, do nosso espaço de saúde? É a gente entender o processo do nosso corpo e, entendendo isso, o que nós vamos fazer? Ajudar o nosso corpo. Nós vamos ajudar a comer algo na hora certa, a saber a hora de dormir. Então, respeitar esse reloginho que nós temos dentro do nosso corpo. Para quê? Para que ele tenha um equilíbrio. Tendo um equilíbrio, tudo funciona bem, a gente tem saúde. Então, é isso que a gente vai conversar hoje. Tem muito assunto aí. Então, vão entrando, podem ir perguntando, coloquem os seus comentários e vamos estudar, Mauro. Olha, é muito interessante a gente observar que o nosso corpo é sábio, né? Nós já falamos várias vezes aqui que a gente precisa conhecer o nosso corpo, mas, por outro lado, a gente também precisa saber ouvi-lo, né? Porque o nosso corpo é inteligente, né? Só uma observação, a nossa inteligência, então, não está só no cérebro, não, né? Cada célula que a gente tem no corpo nos diz as suas necessidades, ou mesmo as suas satisfações, e a gente, conhecendo cada vez mais, né, como que funciona o nosso próprio organismo, com certeza a gente vai ter uma qualidade de vida bem melhor, né? Então, olha, só um exemplo, a Salete estava dizendo que de madrugada, né, os nossos brônquios, né, eles se contraem, então a nossa respiração abaixa o ritmo, né, tanto que quando a gente está naquele sono profundo mesmo, né, se você for medir, né, a quantidade, né, de ar que está circulando no seu corpo, né, o batimento cardíaco vai ser mais lento, mais devagar, né? Porque então a nossa atividade, né, vital, física, ela vai estar mais concentrada, né? Então mais devagar, né? E na medicina chinesa, como a Salete falou, o nosso organismo também tem a sua divisão dos órgãos de acordo com os horários, né? Então, de madrugada, do período das 3 da manhã às 5 da manhã, é o horário do pulmão. Então, olha só, vai mexer realmente, né, com aqueles órgãos que estão ligados ou interligados com o pulmão, né? Então, é muito curioso, né, o que a gente vai estar conversando hoje, e vamos lá, né, vamos prestar bastante atenção e aprender bastante, porque é interessante. E a gente vai percebendo que faz muito sentido cada um desses horários que a gente vai falar, e a nossa atenção em cima daquele órgão que está atuando de uma forma mais intensa ou de uma forma diferente, e a gente vai saber o porquê em cada momento do dia, tá? Olha, existe um período para cada atividade humana, tá?
A gente distribui as nossas ações durante o dia. Então, como a Salete falou, o momento da gente despertar, levantar da cama, né? Fazer a nossa higiene pessoal, né? Então, lavar o rosto, principalmente, né? Escovar os dentes, que a gente falou bastante aqui na semana passada, né? Tem o momento da gente fazer os nossos exercícios de alongamento, de respiração, ou mesmo meditação, né? Tem o momento da gente preparar o nosso café e tomar aquele café bem gostoso, né? O café da manhã. Tem o momento da gente ir ao banheiro também, né? E de uma forma tranquila, tudo natural, né? Tem o momento da gente fazer os nossos trabalhos, né? Dentro de casa, principalmente agora na pandemia, né? Tem o momento da gente mexer com as plantas, né? O momento da gente preparar nosso almoço, almoçar, né? Tem um momento até da gente tirar aquela cesta depois do almoço, né? Quer dizer, durante o dia, a gente distribui as nossas atividades, né? Cada um no seu tempo. E se a gente sabe qual é o órgão nosso que está com a sua energia mais forte naquele horário, a gente vai dar uma atenção especial para a atividade que a gente vai estar fazendo e a gente casa as duas coisas, a atividade nossa com o órgão que está mais fortalecido. Com certeza, essa atividade vai sair de um jeito bem melhor. Por outro lado, o órgão, né, fazendo aquela atividade, o órgão correspondente vai também se fortalecer mais. Então, cada momento da nossa vida, né, cada momento do nosso dia, tem a sua atividade ideal para ser feita. A mesma coisa a gente pode falar para cada estação do ano, para cada mês do ano. Né? Então, organizar-se bem, né, e saber que a atividade praticar em cada momento do dia é vital, é importante para a sua saúde. Tá? A medicina tradicional chinesa, ela divide o dia, que são 24 horas, em 12 períodos. Isso é, 2 horas para cada órgão que nós temos no nosso corpo. Né? Eles chamam isso de ramos terrestres. São 12 ramos terrestres. A gente imagina nosso corpo sendo uma grande árvore. Cada árvore tem o seu ramo. Cada ramo tem 2 horas de atividade mais intensa. Né? Então, é nessa árvore que a gente vai mergulhar agora. Vamos abraçar a nossa árvore. Né? Os chineses falam que nós temos também 12 meridianos. Né? Meridianos são como rios de energia que percorrem o nosso corpo. Cada rio tem o seu caminho. Tá? E cada rio desse, cada caminho, chega a um órgão determinado. Então, nós temos 12 órgãos que são, assim, de uma importância muito grande, que a gente sabendo trabalhar bem eles, nós trabalhamos a nossa saúde por inteira. Né? A energia, né, que a gente chama de Qi, né? Qi é a nossa energia vital, ou então Qi, né? Vocês conhecem o Reiki, né? Então o Qi do Reiki é a energia vital. Então essa energia, ela circula o nosso organismo conforme a ordem dos meridianos. Tá? Então, a cada 2 horas, essa energia está percorrendo um meridiano específico, começando às 3 da manhã com o meridiano do pulmão. Tá? Por isso que, às vezes, as pessoas vão na clínica fazer acupuntura e, na hora que a gente está aplicando a agulha, a pessoa fala assim, nossa, mas esse ponto aí doeu demais, né? Bom, eu estou falando isso não é para vocês ficarem com medo, né, de sentir dor durante uma sessão de acupuntura, né? Isso não é comum, né? É difícil, tá? Depende também como que você está, né? Como é que está o seu órgão, como é que está a sua alimentação e várias coisas influenciam, né? Mas
não dói, né, desse jeito não. Mas uma vez ou outra pode acontecer. E por que dói desse jeito? É porque a energia está passando bem ali naquele ponto, né? Aí a pessoa sente uma dor estranha, né? E o bem que vai fazer para ela por causa daquele estímulo, naquela hora, na hora que estava passando energia ali, olha, não tem tamanho, né? Então, vou dizer para vocês, é uma dor boa, né? Vale a pena, tá? Mas vamos lá. A cada 2 horas, então, a energia ela percorre um meridiano, né? E vamos contar, né? Eu vou falar aqui o caminho da energia e vocês vão imaginando a cada 2 horas onde que tá? Então, começando às 3 horas da manhã com o pulmão, tá? Percorre o canal de energia do pulmão. Às 5 horas é o intestino grosso, tá? Das 5 até às 7. Às 7 horas é o estômago. Olha só, vai relacionando as coisas que a gente está fazendo às 7 horas da manhã e a energia percorrendo o canal do estômago. Às 9 horas até às 11 é o baço pâncreas. Tá? Baço pâncreas casado ali com o estômago. Tá? Às 11 horas é o horário do coração. Passa a energia no meridiano do coração das 11 a 1 da tarde. Né? O que a gente está fazendo nessa hora? Onde que o sol está? Né? Está lá no pico, né? Porque então o coração representa o elemento fogo, é o calor, né? Muito grande. O sol está lá no pico, é o horário do coração que a energia está passando no nosso organismo. Né? Da 1 até as 3 é o intestino delgado. Né? O intestino delgado, ele casa sempre com o coração. Né? Das 3 até as 5 é o horário que a energia está passando no canal, no meridiano da bexiga. Né? E das 5 até as 7 é o rim. Olha, o rim, a gente já falou várias vezes aqui, que ele está muito relacionado à nossa essência da vida e está relacionado também ao sentimento de medo. Né? E quando a gente tem algum problema no rim, é comum a pessoa sentir um receio, né? Uma certa tristeza, às vezes, ou um certo medo, quando vai chegando nesse horário, das 5 da tarde às 7 da noite. Né? Das 7 às 9 é o horário que a energia está passando no canal do pericárdio. Pericárdio seria como se fosse uma capa, uma membrana que envolve e protege o coração. Tá? Das 9 até as 11 da noite é o horário que a energia percorre o canal do triplo aquecedor. Triplo aquecedor, os chineses dizem assim, que a gente é como se tivesse um fogareiro embaixo, tá? Embaixo ali dos nossos pés, e esse fogareiro, ele aceso, impulsiona a energia para percorrer o nosso corpo inteiro. Tá? Dividido em 3 partes, a parte inferior, que pega o rim e a bexiga, a parte média, que são os nossos órgãos da barriga, e a parte superior, que é o coração e o pulmão. Né? Esse é o triplo aquecedor, que então a energia está mais forte no caminho dele, das 9 até as 11 da noite. Das 11 até 1 da manhã é a vesícula biliar. Tá? E da 1 até as 3 é o horário do fígado. Tá? Por isso que quando a pessoa tem algum problema no fígado, vai conseguir dormir só depois desse horário, só lá pela 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã. Tá? E das 3 em diante, aí volta o ciclo, né? Lá para o pulmão, depois do intestino. Então, tudo isso que eu falei para vocês. Né? É o caminho que percorre, como está no quadro aqui. Né? Os nossos órgãos, eles vão funcionar melhor quando o fluxo de energia que ele está recebendo naquela hora é maior. A gente chama isso de maré energética. Então, esse quadrinho aqui, né, depois, quem sabe, fazer um print na tela, faz um print aí, e você vai
ter o quadro de como que funcionam os órgãos, né, o horário melhor para cada órgão do seu organismo, tá? E se a gente, então, faz as atividades adequadas no momento adequado, a gente faz elas nas melhores condições. Perfeito. Eu vou pedir para deixar essa imagem mesmo, por quê? Porque eu queria falar com vocês a questão do relógio metabólico. E ele tem tudo a ver com o que o Mauro acabou de falar, tá, gente? O relógio metabólico, ele tem 3 passos, né? 3 passos que acontecem no meu corpo. Por que eu pedi para deixar a imagem que vocês vão ver? Olha que interessante. Acontece 3 passos no nosso corpo durante o dia. O primeiro é a absorção dos nutrientes. Então, o que a gente faz? Para a gente estar vivo, eu preciso me alimentar, né? Eu preciso colocar alimento dentro do meu corpo, porque as minhas células precisam desse alimento. Ela está esperando esse nutriente que ela vai quebrar e vai transformar em energia para eu estar viva. O segundo é a regeneração, né? Ou então a transformação, né? É regenerar. Então eu como, eu quebro e tem momentos que eu vou pegar esses nutrientes, o que eu comi, e vou mandar para minhas células. E tem o terceiro, que é a eliminação. O que a minha célula não usou, né? Eu tenho lixo, eu tenho toxinas dentro do meu corpo que eu preciso eliminar. E aí, quando a gente olha nesse quadro que o Mauro colocou para a gente, também nesse ciclo eu tenho horários que essa energia está maior, né? Então, por exemplo, o modo de eliminação do meu corpo, ele vai acontecer das 4 da manhã até as 11 da manhã. Por isso que tem pessoas que quando acorda, a primeira coisa que ela faz, o que que é? Ela consegue fazer a evacuação das fezes, ela consegue, a maioria vai fazer xixi, mas tem muita gente que consegue evacuar logo de manhã. Por quê? Porque ela conseguiu absorver tudo à noite, pegou a sujeira, pegou as toxinas e as fezes é uma forma da gente eliminar essas toxinas. Então, o período da manhã, entre 4 da manhã e 11, é o período perfeito para a gente fazer essa eliminação. E olha só, Mauro, que interessante, quando a gente fala das 4 da manhã às 11, como a gente tem energia de manhã para fazer exercício físico? Porque o suor também é uma forma de eliminação. Então, nós temos o suor, nós temos as fezes e a urina para fazer essa eliminação. Então, se você tem a possibilidade de fazer atividade física de manhã, logo de manhã, excelente, porque você vai estar auxiliando o seu corpo nessa eliminação. O segundo, o modo de absorção. A absorção é das 11 da manhã até as 7 da noite. O que é a absorção? É o tempo que eu tenho para comer. Então, aqui eu vou comer, eu vou beber, né? Então, é nesse período que eu vou me alimentar. Mais uma coisa que é importante: por que a gente não deve se alimentar muito tarde? Porque o período da absorção, da alimentação, é esse. Eu falei 11 horas, não é 11 horas, 10 horas, falei errado. Das 10 às 19. É claro, gente, olha, eu não consigo jantar às 19. Pode ser às 20? Pode ser às 20, perfeito. Mas não deveria se passar das 20 horas. Por quê? Porque você já vai para outro processo do seu corpo. Então, às 20 horas, o meu corpo está absorvendo, até às 20 da noite. Eu estou absorvendo, estou colocando para dentro. Para quê? Para digerir os nutrientes. Para quando for à noite, é o modo de renovação. Então, ali chegou a noite, eu preciso de um repouso. Por quê? Porque o meu corpo ele vai se autorregenerar, né? Olha só, a vesícula biliar e o fígado, aqui na medicina tradicional chinesa, é na madrugada. E o que elas estão fazendo na madrugada? Nesse momento, elas estão pegando tudo que não serve do seu corpo,
todas as toxinas para quando chegar de manhã, precisa ser eliminada. Tá vendo que a gente observando esses horários, gente, dá para a gente entender que o nosso corpo funciona, ele tem um ciclo. Então eu preciso restaurar ele à noite. E aí a gente vai entender por que nós vamos precisar dormir. À noite começa o processo de regeneração do nosso corpo. É ali que as células vão começar a se regenerar. Eu falo com meus pacientes que à noite é como se a gente passasse um scanner no nosso corpo. Vai passando o scanner e vai limpando, vai regenerando todas as células. O que não serve, chega de manhã, vai ser eliminado. Legal. Olha, bom, primeiro não, né? Mas continuando aqui, boa noite para todo mundo que está entrando ainda, né? Sempre atento. Quem perdeu a primeira parte, se quiser depois pode estar assistindo novamente, né? Porque fica armazenado então no Facebook, depois a gente vai colocar no YouTube, no Instagram também. Então fiquem à vontade, tá bom? A Maria Lúcia está perguntando aqui, né? E quem não tem mais a vesícula, como é que faz, né? Essa limpeza, né? Esse scanner aí que a Salete está dizendo, né? Função da vesícula e do fígado, né? Então, quem não tem o órgão, né? A vesícula biliar, ainda tem o canal de energia, tem o meridiano que continua com as suas funções, né? Não vai ser a mesma coisa que a vesícula fazia, né? Mas os outros órgãos que a gente tem, porque o nosso corpo é um conjunto só. Então, os outros órgãos que restam, né, que é a grande maioria que fica, eles vão se adaptar, se adequar diante dessa outra realidade. Tá? Então, vai acontecer também um processo semelhante sem o órgão. Tá? Agora, o canal de energia, ele permanece. Então, muitas coisas que a gente tem dito aqui, né, que a medicina chinesa fala, mesmo que a pessoa tenha feito alguma cirurgia, né, modificado, né, ou extraído, né, algum dos órgãos vitais, né, que todos eles são importantes, tá? O nosso corpo, ele dá um jeito de se readaptar. Tá? Agora, as funções energéticas que a gente fala atribuídas para cada um dos órgãos, o nosso organismo, ele dá um jeito de redistribuir essas funções para que a gente não fique sem, porque afinal de contas, nós precisamos de sangue, nós precisamos de líquidos corpóreos, nós precisamos de energia, tá? Nós precisamos de todas as substâncias vitais que faz com que a gente, nosso organismo, funcione e funcione bem, né? Então, sempre vai ter, né, uma adequação que o corpo vai fazer. Agora, na medicina chinesa, as nossas funções energéticas, elas continuam, né? Porque o meridiano, o canal de energia, continua ali no nosso corpo. O canal de energia, ele não está ali só no órgão específico, né, ao qual ele está ligado, mas ele percorre todo um caminho. E em cada lugar desse caminho, como se fossem vários pontos, né, de redemoinhos, né, de energia, que são os pontos de acupuntura, onde a gente massageia, faz pressão, coloca uma agulha, ou aquece com uma moxa, né? Então, cada um desses pontos energéticos tem uma função específica também, né? Quando a gente falou um pouco sobre a medicina tradicional chinesa, nós apresentamos, né, um pouco sobre esses pontos energéticos, tá bom? Então, em uma das rodas de conversas, né, do ano passado, a gente falou sobre esse assunto e, quem sabe, na frente a gente ainda volta a completar com mais, né, informações, conhecimentos sobre isso. Bom, eu tirei um trecho aqui de um texto bem antigo, né? Um texto sagrado, do livro do Eclesiastes, né? Que tem na Bíblia.
Depois, no final, eu vou ler um outro texto, também antigo, de um outro livro, né, que aí já não é da Bíblia, mas que é do ano de 600 antes de Cristo, que também está relacionado à nossa conversa aqui. Então, olha só, para a gente viver bem o nosso dia e assim a gente cultivar melhor a nossa saúde, a gente precisa de distribuir as nossas atividades dentro de cada tempo, de cada hora, cada 2 horas, tem uma atividade que é melhor para fazer naquele período. Tá? E a gente então estamos falando sobre o que é melhor para cada tempo, para cada hora do dia. Né? Então, no Eclesiastes já dizia assim: debaixo do céu há momento para tudo, e tempo certo para cada coisa. Tempo para nascer, tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para arrancar a planta. Tempo para matar e tempo para curar. Tempo para destruir e tempo para construir. Tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para gemer e tempo para bailar. Tempo para atirar pedras e tempo para recolher pedras. Tempo para abraçar e tempo para se separar. Tempo para guardar e tempo para jogar fora. Tempo para rasgar e tempo para costurar. Tempo para calar e tempo para falar. Tempo para amar e tempo para odiar. Tempo para a guerra e tempo para a paz. Então, olha, não podemos nos desesperar se né, durante o dia a gente não consegue dar conta de tudo que precisa fazer. Né? Muitas vezes é porque está faltando a gente distribuir melhor o nosso tempo. Quer dizer, aproveitar melhor a maré energética, né? Aquilo que aquele momento é mais propício para fazer e fazer naquela hora, do que a gente teimar em fazer coisas fora de hora, porque a gente tem tempo para todas as coisas. Né? Só vou dar um testemunho para vocês. No final do ano passado, eu estava um pouco perdido nessa história de tempo. Né? Chegava o final do dia, eu estava esgotado, porque, olha, muito trabalho, né? Muito trabalho, muitas coisas que a gente tinha que preparar. E aí foi chegando o final do ano, né? Então, o ano de 2020, uma loucura imensa, apesar de que 2021, por enquanto, ainda está, né? Mas vamos ajeitando, né? Porque agora a gente está aprendendo. Então, quando chegou na última semana, quase no último dia, dia 30 de dezembro, eu peguei e pensei assim: olha, vamos parar com isso. Vamos olhar a nossa semana, o nosso dia, como que vai ser. E eu, então, redistribuí ou organizei, né, o meu tempo durante a semana e durante cada dia da semana. Né? Hoje eu posso falar para vocês, esse texto que eu li aqui, falando do tempo para cada coisa, né? Cada coisa tem seu tempo certo, né? Olha, é verdade. Se a gente consegue dar conta de organizar melhor o nosso tempo, a gente vai ver que a gente realmente tem tempo para tudo. Né? Então, aquela frase que eu falei no começo, eu não tenho tempo, né? Na verdade, não é que eu não tenho tempo, porque o tempo é a gente que cria, né? É porque a gente não quer muito fazer aquilo. Agora, a partir do momento que a gente decide, se convence que vamos fazer, a gente arranja ou a gente organiza, arranja no sentido de fazer a arte, né, de distribuir o tempo e tudo vai se encaixando, ainda mais se a gente percebe. E é isso que a gente está falando aqui nessa roda de conversa. Né? Se a gente percebe o que é o ideal para fazer em cada momento do dia. E isso é possível. E acaba, né, gente? Quando a gente fica nesse dia corrido, achando que não fez tudo, aí vai acontecer o quê? A noite vai ser agitada, né? Todos nós sabemos como que o sono é restaurador.
uma noite completa de sono, sem acordar de madrugada, sem ficar rolando de um lado para o outro, ou sem ficar pensando, né? Ficar ali deitado e pensando, o que eu vou fazer amanhã, olhando para o teto. O que eu vou fazer amanhã? Como que vai ser amanhã? Amanhã eu tenho 20 coisas para fazer, não fiz hoje 10 e vai juntar com as 20 de amanhã. No dia seguinte, o corpo está esgotado, o corpo está irritado, né? Os nossos reflexos, eles ficam diminuídos. Isso para quem trabalha com máquinas, quem dirige, né? A gente vê muito isso acontecer. Como que as pessoas estão cansadas. Mas por quê? A falta do descanso noturno. Então, a qualidade do sono em nossa vida é muito importante. Né? No momento que a gente dorme, é aquilo que eu falei para vocês, é o scanner mesmo passando no nosso corpo, né? Vai ser restaurado todas as células, as impurezas. Então, é deixar o nosso corpo fazer isso, né? É permitir o nosso corpo trabalhar. E para a gente ter uma noite de sono reparador, como que é, né? Tem gente que pergunta, eu preciso dormir quanto tempo então? Não é quanto tempo, é a qualidade do seu sono que vai contar. Né? A gente fala que nós temos 3 fases ali para dormir bem. Uma que a gente chama de indução. Né? Indução é assim, o que eu posso fazer para induzir, para ajudar o meu corpo a relaxar. Né? É aquilo que a gente já falou em algumas outras rodas de conversa, evitar, né, estressar o corpo à noite, evitar assistir coisas muito que choca muito a gente, que vai agitar a mente, né? O excesso de luminosidade. Sabe como que acontece, gente? Quando a gente olha a televisão, o computador, o notebook ou o celular, e a gente olha uma imagem, como eu estou olhando aqui, reflete uma luz nos meus olhos. Quando reflete a luz nos meus olhos, essa luz tem um nervo óptico, que a gente chama, que ele se cruza lá dentro do meu cérebro. E quando ele se cruza, bem no meio dele, tem uma região que ela manda uma mensagem para outra região. Para quê? Para ser liberado a melatonina, que é aquilo que eu falei, que é o hormônio que vai falar assim, tá aqui, Salete, de presente, uma noite gostosa. Então, se eu fico na claridade, estimulando essa região, esse hormônio não vai entrar no meu organismo, não vai ser disparado ali e falar, tá aqui uma noite de sono gostosa. Então, o que a gente pode fazer para induzir o nosso sono, ajudar o nosso sono nesse primeiro momento? Então, não fazer atividades físicas à noite, que você vai estimular. A alimentação. Lembra que eu falei que até as 20 horas é um horário legal, um horário ideal para alimentação. Uma alimentação leve, porque você vai dar o tempo para o seu corpo, para ele fazer a digestão, para depois você adormecer. As preocupações, né? A preocupação nessa fase da indução atrapalha muito, porque a gente leva para a nossa cama as preocupações do dia. Aí, de novo, Mauro, nós vamos falar de quem? A meditação. A meditação que vai ajudar muito é nessa parte da indução do sono, que é a primeira parte do sono. Outras coisas que pode ajudar, nós precisamos ter magnésio e vitamina B6 no nosso organismo, para que essa indução aconteça. Aonde tem tudo isso? Magnésio a gente tem semente de abóbora, nós temos no peixe, nós temos no feijão, no grão de bico, na ervilha, nas amêndoas, no abacate. E a vitamina B6 a gente tem no arroz integral, suco de laranja, couve-flor, milho. Tá vendo? São alimentos que você fala, opa, aveia. Então eu posso colocar esse alimento à noite. Sim, se você coloca esse alimento na sua janta, você vai induzir o sono, você vai ajudar o seu corpo. É claro, a gente também, nesse período da indução do sono, eu posso colocar ali um chá, né? A gente tem vários chás que auxiliam, né? A gente tem o molungu, tem a valeriana. Esses dias eu estava vendo, a própria camomila ajuda muito no sono, junto com o própolis, a erva cidreira, a melissa. Então, esse primeiro momento, que é a indução, é o primeiro ponto do sono. Depois,
a gente tem a segunda, que é a manutenção do sono. Aí é quando o sono vem pesadão mesmo. Aí 3 horas da manhã é onde a melatonina está lá no pico dele. É onde a gente sonha, né? É onde a gente fala, ninguém me acorda agora porque está gostoso. Tem pessoas que conseguem sentir cheiro, tem pessoas que conseguem sentir até o sabor, de tanto que o sonho é claro nesse momento. Por quê? É nesse momento que ele conseguiu relaxar e fazer com que todo o seu corpo seja restaurado. Para quando chegar de manhã, aí é aquilo que a gente falou, abrir a janela, olhar o sol traz o ciclo circadiano, vai regular tudo isso e o cortisol entra para despertar nosso dia. Muito bem. Olha, o nosso corpo é um relógio biológico, um relógio energético. Então, a gente sabendo qual é a atividade, né, ou quais atividades fazer em cada momento, de acordo com o nosso relógio biológico e energético, a gente vai aproveitar muito mais, né? Então, vamos lá, né? Atenção para aquilo que o nosso corpo leva a gente a fazer melhor em cada momento do dia, tá? Então, como eu falei para vocês, a energia começa a percorrer no nosso organismo, quer dizer, começa o jeito de falar, porque é um ciclo, ela não para. Mas aí a gente coloca como ponto de partida 3 horas da manhã, que é o horário que a energia está mais intensa no pulmão e no intestino grosso. Então, das 3 da manhã até as 7 da manhã, é o momento em que o ar domina o nosso corpo e é o momento também da evacuação, por causa do intestino grosso. Tá? Então, quando a gente está bem saudável, nessa hora, né, entre 5 às 7 da manhã, é o horário que a gente vai ao banheiro, né, fazer as nossas, então, necessidades básicas aí. Né? Esse período, das 3 às 7 da manhã, quando a gente está ali no nosso sono, né, aquele sono ainda gostoso, porque o despertar é depois disso, né, pelas 5, 6 horas, 7 horas. Então, esse momento, das 3 às 7 da manhã, a gente está trocando a nossa energia com o ambiente. Por isso que é importante a gente estar num ambiente também arejado, limpo, né, saudável. Tá? E quem é mais profundo percebe que é o momento em que a gente se enche da energia do universo. Né? Nós nos tornamos um com o universo inteiro. Tá? Depois, das 7 às 11 da manhã, que é o horário do estômago e do baço pâncreas, é o momento da alimentação. Por isso que a gente toma café durante esse período, das 7 às 11 da manhã. Né? Por isso que os chineses falam também que o café da manhã deveria ser a nossa refeição mais reforçada. Porque antigamente o camponês saía para trabalhar, então o café da manhã tinha que ser aquele café bem suculento, bem forte. Né? Esse período, das 7 às 11, do estômago e baço pâncreas, é o período da manutenção da vida para a gente fazer a digestão dos alimentos. Tá? Então, é o processo aí em que o estômago e o baço pâncreas está em pleno funcionamento, cheios de energia. Das 11 a 1 é o horário do coração, é o horário do sangue. Então, às 12 horas ao meio-dia, o nosso organismo converte o alimento em substâncias vitais. Converte, então, em energia, em sangue, energia essencial, em líquidos do corpo, né? Nesse momento, às 12 horas. E olha que observação interessante. Né? Muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem, fulano de tal teve uma parada cardíaca, ou teve um infarto. Né?
Aí eu sempre pergunto, que hora que era? Meio-dia, 1 hora, é o horário do coração, tá? Por isso que nesse momento, das 11 a 1, nada de ficar agitado demais. Por isso que na mesa, né, na refeição, na hora do almoço, conversas gostosas, nada de conversas acaloradas, tá bom? Das 13, né, da 1 hora da tarde até as 15 horas, até as 3, é o horário então que o nosso organismo absorve o líquido impuro que vem do estômago. E quem faz isso é o intestino delgado, né? É o início ali do processo de limpeza, a partir do que a gente recebeu no nosso estômago, tá? Por isso que muitas vezes nesse momento, nesse período, é o horário que a gente sente um pouco mais de sono, tá? Depois, das 15 às 17 horas, é o horário do declive, quer dizer, a nossa energia, elas se voltam para o reservatório energético, quer dizer, a gente se volta mais ali para os nossos órgãos mais importantes, mais vitais, que é então o rim e a bexiga, né? Os chineses dizem que o rim é onde guarda a nossa essência vital, né? Das 15, das 17 às 19 horas, que é o horário do rim, nosso organismo está em pleno refinamento do que foi digerido e transformando isso em essência vital para o bom funcionamento de todo o nosso corpo. Então, das 17 às 19 horas é um horário sagrado para a gente, né? É o horário do rim, é o horário em que a gente se enche, né? O que a gente recebe é transformado no nosso corpo a nossa essência, a energia vital. Das 19 às 21 horas é então o horário do pericárdio, que eu falei para vocês, aquela membrana que envolve e protege o coração. É o final do dia, é o horário da meditação, é também o horário do sexo, do afeto, da oração, das atividades da mente e do espírito, né? Então, das 7 da noite às 21 horas, olha, aquela tranquilidade, né? Aquela contemplação do final do dia. Das 21 às 23 horas, é o horário, então, que a energia no nosso corpo está no triplo aquecedor, que eu falei para vocês, que distribui a energia pelo corpo. Então, restaura e forma a energia cardiorrespiratória, digestiva, geniturinária, quer dizer, né, fortalece, a gente sente essa energia, essa vitalidade em todos os nossos órgãos, em todo o nosso corpo. É o momento de preparação e fabricação da energia da defesa, aquela energia que aumenta a nossa imunidade, que é feito no período seguinte, que é então das 23 horas às 3 da manhã. Voltando aqui, olha, o que a gente está fazendo das 21 às 23 horas, né? Que é esse momento de reavivar toda a nossa energia. Muita gente está diante da televisão, porque o horário nobre da televisão, eles colocam novela, né? Big Brother, né? Que a gente deveria estar fazendo outras coisas, tá bom? Das 23 às 3 é o horário, então, do fígado e da vesícula biliar. Como a Salete falou, o horário do scanner, da limpeza, da purificação. Tudo aquilo que foi feito de purificação durante o dia foi depositado na vesícula biliar. E a vesícula usa essas coisas para fabricar a energia de defesa. É o momento, então, de reposição da nossa musculatura, preparação do sistema para a atividade que vai vir a seguir. É o período do total relaxamento. Por isso que uma noite bem dormida, a nossa energia, o nosso corpo, a nossa disposição, os nossos músculos estão muito mais nutridos. Esse período do descanso e relaxamento, por isso o nosso corpo precisa estar totalmente voltado para essa produção da energia de defesa, por isso a nossa mente está em total descanso e repouso. É o momento em que,
né? O nosso espírito ativa a imaginação dos sonhos, né? É o momento que a gente fala da nossa alma etérea, quer dizer, é o momento que o nosso espírito se transcende, né? E a gente recebe, então, essa energia que vem do céu, né? Então, vamos adequar a nossa vida de acordo com o nosso relógio biológico e energético, que a gente vai viver muito mais e muito melhor. E a gente queria aqui agradecer, né, os comentários. A Maria Lúcia colocou aqui para a gente, né, que ela usa o óleo essencial de lavanda e massagem, né, faz meditação e a filha dela tem um sono ruim e que está obtendo o resultado. Muito bom. A Rose também está falando que está amando essa live. A gente agradece mesmo o carinho, né, de todos vocês. E agora as rodas de conversa é isso, né, Mauro? É aprendizado. Quem quer saúde vai ter que pegar caneta e papel e começar a estudar. Por quê? Porque quando a gente estuda, quando a gente conhece o nosso corpo, a gente começa a respeitar. A gente vai respeitar cada período, a gente vai entender que o nosso corpo tem o tempo de cada coisa acontecer, né? Como a gente falou, tem o tempo de se alimentar, o tempo de dormir, o tempo de se agitar numa atividade física, se movimentar. Então, a gente agradece mesmo todos vocês que estiveram com a gente essa noite. Quarta-feira que vem a gente tem novamente a nossa roda de conversa aqui pelo Facebook, tá? Como o Mauro falou, amanhã já vai estar aí, né? Hoje à noite já pode estar aí no YouTube também. Então, compartilhe com a família, compartilhe com os amigos essa roda de conversa para que outras pessoas também possam conhecer e cuidar da sua saúde. E como eu prometi para vocês, né, um poema, né, também bem antigo, de 600 a.C., um texto muito antigo chinês, né, falando sobre o tempo, de como a gente aproveitar melhor o nosso tempo, né? Só aproveitando aí, né, que a Salete falou, semana que vem estamos aqui de novo, né? Ó, semana que vem a gente vai falar sobre a panela a vapor, cozimento, né, de preparação dos alimentos através do sistema da panela a vapor. E a gente vai ter, então, a presença do Hilton novamente com a gente e esperamos todos vocês, tá bom? Mas, olha, antes da gente encerrar, o poema aqui para a gente refletir, né? É do livro Tao Te Ching, né? Que é uma das fontes de onde a gente extrai a medicina tradicional chinesa, que diz assim: há um tempo para estar à frente, um tempo para estar atrás, um tempo para estar em movimento, um tempo para descansar, um tempo para ser vigoroso, um tempo para estar exausto, um tempo para estar a salvo, um tempo para estar em perigo. O sábio vê as coisas como elas são, sem tentar controlá-las. Ele as deixa seguir o seu próprio caminho e habita no centro do círculo. Então, a grande lição de hoje é a gente aprender o tempo do nosso corpo, de cada órgão, o nosso relógio biológico, o nosso relógio energético, e a gente deixar seguir esse fluxo. Quer dizer, não querer controlar o tempo da nossa vida, do nosso dia, mas deixar ele seguir o fluxo. Quanto mais naturalmente ele vai seguindo, né, mais a gente consegue ter uma qualidade de vida melhor. Né? Porque então a nossa vida, quanto mais natural e mais simples for, mais longe também ela irá. Tá bom? Boa noite para todo mundo. Até a próxima semana. Um abraço grande para todos.